Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez hoje, nessa quinta-feira abençoada, hoje dia 16/4/2020, aproximadamente 8 horas da noite, nós estamos aqui para mais uma vez meditar na palavra do Senhor, mais uma vez compartilhar boas notícias. E que notícia melhor senão a palavra de Deus? O Evangelho, por si só, já diz o nome Evangelho, né? Boas novas. Então, nesses momentos difíceis, nesse momento de crise, a palavra de Deus, ela ainda continua trazendo boas notícias para nós. São boas novas de salvação. E o nosso intuito nesse período, onde nós não podemos estar cultuando na igreja, não podemos estar ali, né, dentro de um templo, mas nós estamos fazendo da nossa casa, da nossa vida, o templo de Deus, o altar de Deus. Então, vamos continuar adorando ao Senhor, buscando a face de Deus, não é? Aqui nos nossos lares, e nós vamos, como hoje, compartilhando aí o nosso culto doméstico, uma palavra para nossa reflexão com todos os irmãos que nos acompanham. Hoje, uma quinta-feira, seria dia de culto na nossa igreja aqui em Mandaguaçu. Mas como ainda estamos impedidos, né? Estamos vendo pelo desenrolar das coisas que brevemente estaremos juntos aí, não é? Acho que uma questão de tempo aí, né? As coisas já estão se normalizando para a glória de Deus e brevemente continuaremos aí louvando e adorando a Deus no templo, como é o nosso costume. Hoje eu estou aqui solitário, né? Minha esposa não está aqui comigo, está ali com outros afazeres, mas mesmo assim ela tem sido meu apoio, né? Ela tem sido o meu refúgio nesse momento difícil. Então, louvado seja Deus aí, agradeça a Deus você que tem uma família, que tem uma companheira, um companheiro, filhos. Isso é muito bom. E nós sabemos, a gente sempre pede oração para aquelas pessoas que não têm esse privilégio. Muitas pessoas talvez estão solitárias aí e têm que passar um momento como esse. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que com certeza tem algo bom para você, algo bom para nós. Irmãos, eu gostaria de falar pela misericórdia de Deus nessa noite sobre o poder multiplicador do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem esse poder, a palavra de Deus, o poder de Deus, ele está mais forte do que nunca. Deus tem manifestado a sua graça, o seu poder e a sua autoridade. A gente não cansa de repetir que apesar da crise, apesar da dificuldade, Deus ainda está no controle da situação. E tudo que acontece nesse mundo, em nossas vidas, acontece segundo a permissão do Senhor Deus. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo número 1 até o número 9. Você que tem uma Bíblia aí, eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo e ler o texto sagrado que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9. Então você que tem uma Bíblia aí, né, vamos ler juntos. E crente é bom ter Bíblia, viu, irmãos? A gente usa. Vamos meditar na palavra de Deus. Então, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 1 até o versículo 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Naqueles dias reuniu-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graça, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram dos pedaços restantes. Os discípulos ainda recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido... Amém? Até o versículo 9. Eram cerca de 4.000 homens, então, tendo-os despedido. A história continua, dizendo que ele entra então num barco, e eles
foram para uma outra região ali. Irmãos, o texto me mostra alguns aspectos que eu posso destacar. Essa pequena passagem que nós lemos aqui trata-se de um texto bastante conhecido, é a multiplicação de pães e de alguns peixes, e já é a segunda vez que Jesus faz um milagre como esse. Pela segunda vez, Jesus multiplica pães aí para uma grande multidão. Nós podemos então destacar alguns aspectos dessa segunda multiplicação aqui de pães e peixes. Primeiro, nós podemos notar a compaixão do Senhor Jesus. Ele se compadece, ele olha para aquela multidão que ali está, olham para aquele povo e diz: eu não posso despedir essa multidão que me ouviu, que creu na minha palavra, cujo ele realizou alguns milagres ali. Eu não posso despedir essa multidão com fome. Diz que eles estavam em jejum, já 3 dias estavam ali com o Senhor, e ele se compadeceu. Então nós vemos que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele tem compaixão. Com certeza, irmãos, Deus está olhando para a nossa situação. Com certeza o Senhor Jesus, ele está olhando para nós nesse momento difícil. E o seu desejo é que nós passemos por isso e sejamos vitoriosos. Então Deus, aqui no caso o Senhor Jesus, Filho de Deus, ele sentiu compaixão daquela multidão. Nós podemos olhar ali também a perseverança da multidão. Eles estavam ali há 3 dias no deserto com Jesus. Então nós notamos ali que é uma multidão que tinha prazer na palavra de Deus. Uma multidão que sentiu prazer em ouvir a pregação do Senhor Jesus, porque ninguém tolera uma pessoa falando por 3 dias se o sermão for ruim. Ninguém tolera uma presença de uma pessoa por 3 dias se aquilo não for verdade, se aquilo não for interessante. Então nós vemos que o povo que estava ali, ele se interessou pela palavra de Jesus, ele quis ouvir a palavra de Jesus, e eles foram capazes de ficar numa região desértica durante 3 dias, num deserto, E hoje nós podemos destacar na igreja, pela experiência que temos, que às vezes um culto de 1 hora, de 2 horas, às vezes cansa pessoas. Infelizmente nós vemos comentários: o culto hoje passou do horário, Passou 15 minutos, passa 10 minutos às vezes, e as pessoas já ficam enfadonhas. Pode ser culpa dos pregadores às vezes, Tem pregador enfadonho? Tem alguns que é difícil você ouvir. Mas nós não podemos depositar somente a culpa num pregador, porque se ele prega a palavra de Deus, é a palavra de Deus que faz sentido, não é a pessoa que prega, não é um instrumento de Deus, é simplesmente uma ferramenta. Mas então eu destaco também esse povo que viu esse milagre, que desfrutou dessa multiplicação de pães, que foi alimentado por Jesus, que neles também havia uma perseverança. Você quer ser alimentado por Deus? Você quer ser alimentado pela palavra de Deus? Você tem que perseverar. E nesses dias difíceis, como está sendo a sua perseverança? Como você está tratando a palavra de Deus? Você tem perseverado na oração? Você tem perseverado na palavra? Você tem buscado a face do Senhor Jesus? Ou você já desistiu? Você já parou de orar? Você já se acostumou? Porque quando começou tudo isso, a gente tem aquele impacto, aquele medo, Então a gente vai buscar, vai orar, vai se consagrar porque está acontecendo essas coisas no mundo. Mas agora, nós já estamos indo praticamente 1 mês aqui, no nosso caso, dessa parada geral, e nós estamos vendo as coisas se normalizarem. E às vezes as pessoas desistem de orar, desistem de buscar a presença de Deus, desistem de ler a palavra de Deus, vai se enfadando com isso, e não devemos. Nós devemos perseverar e ainda buscar a presença de Deus. Então, como está a sua perseverança aí? Não desista de orar, não desista de buscar a palavra de Deus, não desista aí de investir o seu tempo na presença e na busca, na adoração ao Senhor Jesus, a Deus, a meditação da palavra de Deus. E eu posso destacar também, por outro lado, a insensibilidade dos discípulos. Em outra ocasião, na outra multiplicação, eles pedem que Jesus despeça o povo. Senhor, manda esse povo embora. Esse povo, não tem como alimentar esse povo. Não tem onde comprar alimento, não tem como dar aqui. Então, os discípulos, eles parecem que foram meio insensíveis ali, Apesar de estar junto com Jesus. Então, esse aqui lembra, primeiramente, será que eles estão lembrando
do milagre que Jesus fez, da outra multiplicação de pães também, que Jesus já tinha multiplicado pães. Será que eles se esqueceram dos milagres que tinham acontecido? Será que esse aqui era esse texto seria um texto ideal para que eles renovassem a sua fé? Pera, o Senhor multiplicou pães lá para o povo, vamos fazer isso de novo, o Senhor não poderia fazer isso novamente? Mas não, eles de novo querem despedir o povo, eles não veem essa alternativa. E nós temos essa característica. Muitas vezes a nossa memória é curta para as coisas boas. Você sabe disso. Quando você é mal atendido numa loja, por exemplo, você fala mal daquela loja para centenas de pessoas. Lá, não compra ali que ali é ruim, não vai ali que ali o serviço é mau. Mas quando você às vezes é bem atendido, espontaneamente, às vezes você não divulga isso. Então, nós temos uma facilidade para dar más notícias, uma espontaneidade para falar palavras negativas, e muitas vezes nós temos uma dificuldade de falar coisas boas, de anunciar palavras positivas. E aqui parece que os discípulos têm uma dificuldade de lembrar do milagre que foi executado tempos antes, estão insensíveis para isso. Então nós, povo de Deus, nós não podemos ser pessoas insensíveis. Neste momento de dificuldade, vamos lembrar das bênçãos de Deus, vamos lembrar de tudo que Ele já fez por nós, vamos lembrar de como Ele tem nos guardado até aqui, e dizer, como Samuel disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então nós podemos notar nesse pequeno texto aqui a compaixão de Jesus, podemos notar a perseverança da multidão que esteve ali durante 3 dias, e podemos notar também uma insensibilidade, uma dificuldade dos discípulos lembrar das coisas boas que Jesus podia proporcionar. Não sei se aqui eles não lembraram, ou tinham uma má vontade, porque esse povo que estava reunido nessa ocasião não era um povo judeu, era a multidão de gentios, pessoas que não eram da Judéia, né? Eram de outras regiões ali, e a multiplicação anterior foi feita no meio de pessoas judeus ali, né, de pessoas ali do povo de Jesus, vamos dizer assim. Então, o povo judeu naquele tempo é um povo bem preconceituoso, eles eram um povo de Deus, então eles definiam todas as outras nações como gentios, como quem não fosse o povo de Deus, né? Eles pensavam dessa maneira. Aqui nós podemos notar então que o caso seria mais grave, porque na primeira multiplicação, Jesus está com seu povo. Se você ler lá em Marcos 6, capítulo 32, até o discípulo vai. Nós precisamos de 200 denários, 200 dinheiros ali, né? Um denário era o salário de um trabalhador diário, uma diária. Quanto custa uma diária hoje? Um trabalhador braçal ganha por dia aí. Então era preciso 200 diárias ali de dinheiro para comprar pão para toda aquela multidão. Aqui quem estava reunido, a maioria eram pessoas gentias, ou seja, pessoas de outros povos ali, não o povo judeu. Na primeira, os discípulos eles estavam preocupados com dinheiro, nós não temos dinheiro para comprar. Nessa situação, nem o dinheiro podia resolver, porque ali era uma região deserta. Se tinha dinheiro, não ia fazer diferença, porque não tinha lugar para comprar. Então, vemos essa curiosidade. Na primeira, eles se preocupam com o dinheiro. Parecia que tinha algumas vilas próximas ali, mas aqui estavam no deserto e nem o dinheiro resolveria o problema deles aqui. Agora, falando do milagre propriamente dito, nós podemos destacar, e aqui eu começo a mensagem, nós podemos destacar 3 verdades que esse milagre aqui ele nos traz à vista. Primeiro, um pouco, nas mãos de Jesus se torna muito. Então o Senhor Jesus tem um poder de multiplicar as coisas. Eram poucos pães para uma grande multidão. Parece que eram 7 pães para 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, se 4.000 homens, se metade deles tinha mulher, seriam 6.000 pessoas. Se estivessem em média 2 filhos, né? Então seriam quase 10.000 pessoas ali, se fosse contar dessa maneira. Então, aproximadamente podemos dizer que em torno ali de 7.000 a 10.000 pessoas é uma estimativa que podemos fazer ali então para 7 pães. Então eles tinham muito pouco recurso, mas aquele recurso, quando passa nas mãos de Jesus, ele foi capaz de alimentar uma grande multidão. Então quando os nossos recursos são pouco ou acabam, ele ainda pode fazer um milagre. Então eu sei que muitas pessoas estão enfrentando uma dificuldade grande nessa pandemia. Os seus recursos estão já acabando.
seus recursos estão se extinguindo, não podemos trabalhar, não podemos ganhar o nosso pão como antes. Então muitas vezes nós estamos vendo ali os nossos recursos irem embora e não entrando mais. Mas não pode haver um desespero. Se você crê em Deus, você confia em Deus, Ele vai nos socorrer. O Senhor Jesus tem um poder multiplicador. Então Ele ainda pode fazer um milagre. Nós precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Nós precisamos mais aprender a depender mais de Deus do que dos nossos recursos. Porque os nossos recursos, eles podem falhar, eles são finitos, mas os recursos de Deus, as misericórdias de Deus, a bondade de Deus, a palavra nos garante que é infinita. Os celeiros de Deus, os celeiros do céu, sempre estarão abertos para nós. Então aquele que alimentou aquela multidão não mudou. O mesmo Jesus que foi capaz de alimentar essa multidão, Ele ainda pode nos alimentar hoje. Então não depende, irmãos, da nossa provisão, não depende da nossa sabedoria, não depende das nossas condições. Nossa vida está nas mãos de Deus. E nossa vida depende de Deus. Então nesse momento, aprenda a depender do provedor e não da provisão, sabe? Então nosso provedor, Ele há de suprir as nossas necessidades. O nosso Senhor Jesus sabe, entende, conhece as nossas necessidades e nós oramos para que Ele nos ouça nesse momento e Ele atenda com os seus recursos que são infinitos. Segunda verdade que nós podemos ver nesse texto é que o poder de Deus, o poder de Jesus, ele não exclui a cooperação ou a responsabilidade humana. Quem levou os pães para Jesus? Foram os discípulos. Então, os discípulos apresentaram um recurso para nós temos. Ele pergunta: quantos pães vocês têm? Nós temos 7 pães. Tá? Então, Jesus, na verdade, ele não precisa de um recurso muito grande para fazer as coisas. Não precisou de uma padaria, de um caminhão de pão. Ele pegou 7 pães, que era o que eles tinham, e ele fez o milagre. Então, Jesus vai fazer um milagre com os recursos que nós temos. Basta que nós apresentemos isso a Ele. Então, mas foram os homens, foram os discípulos que levaram os pães para Jesus. Quem organizou aquela multidão? Então ele falou: vamos se organizar aí. Então os discípulos foram organizando: olha, vai ter pão para todo mundo, vamos sendo 50 aqui, 50. Eles fizeram grupos ali e eles se organizaram. E quem distribuiu os pães depois? Os discípulos saíram distribuindo aquele recurso que Jesus providenciou. Então houve uma organização humana. Jesus podia fazer o pão do nada e peixes do nada? Ele poderia. Lá em João, o primeiro milagre que se fala de Jesus é que ele transformou água em vinho. Ele é o Deus que fez todas as coisas. Do nada ele fez o mundo inteiro. Então Jesus, para ele, tanto faz ele ter o pão como não ter. Ele multiplicou pães, mas ele podia ter criado pães. Tá? O poder de Deus, ele age da maneira que ele quer. Mas ali nós vemos então também a cooperação, o agir das pessoas. Ele poderia ter feito o alimento do nada. Então nós vemos aqui a soberania e o poder de Deus não anula a responsabilidade humana. O que eu quero dizer com isso é que nós muitas vezes precisamos. Eu tenho fé que Cristo pode me curar, mas não é por isso que eu não procuro um recurso médico, porque Deus pode me curar através do médico. Ele pode usar um médico. Certa vez eu ouvi um médico falando sobre isso, um amigo médico que diz assim que nós operamos, mas quem cura é Deus. É uma palavra, você ouvir de um médico falar isso é maravilhoso, né? Porque ele tem o conhecimento, mas quem faz a cura é Deus, está reconhecendo o poder de Deus. E é assim que nós devemos pensar. Deus, ele pode usar um médico, um medicamento. Então, nesse momento difícil, você precisa, procure um médico, seja econômico. Então, não é porque Deus é o provedor, porque eu creio que Deus pode suprir minha necessidade, porque eu vou sair comprando tudo, vou gastar os meus recursos. Não, eu vou ser uma pessoa sensata, eu vou ser uma pessoa econômica. José do Egito, ele diz que Deus o avisou que havia 7 anos de prosperidade e 7 anos de dificuldade, de escassez. Então ele usou 7 anos de dificuldade para quê? Para estocar alimento, vamos guardar, vamos preservar, porque vai vir momentos difíceis. Então Deus, ele nos dá sabedoria, então seja econômico, administre com sabedoria os recursos que você tem, sejam eles poucos ou muitos, você deve buscar sabedoria de Deus. Você deve também praticar atividades físicas.
Você deve cuidar do seu corpo, por exemplo. A pessoa come tudo quanto é porcaria, come carne gordurosa, come coisas ruins aí. E depois vai no médico, o médico fala, meu filho, você tá com uma veia entupida. Ou a pessoa tem um infarto, aí vai falar, meu Deus, é o devorador, o diabo tá furioso comigo. Não, querido, você comeu o que não devia, você não faz, você tem uma vida sedentária, não cuida da saúde. Depois a enfermidade vem por causa disso. E você quer que Deus o cure? Uma coisa que você causou? Então não, devemos ter sabedoria. Então eu creio que Deus cura, eu creio que Deus ele pode fazer um milagre na minha vida. Já vi pessoas testemunhando e vi milagres acontecerem em minha presença, mas isso não inibe que eu aqui cuide da minha alimentação, cuide do meu corpo, faça atividade física, não é? Economize os meus recursos e que eu, em momento oportuno, leve meus filhos, minha filha, minha esposa no médico, porque eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas o poder de Deus não inibe a minha responsabilidade. Então eu vou cuidar de mim. Então, né? O milagre ele requer ordem. Veja que ele pediu para que as pessoas se assentassem, que as pessoas se organizassem. Então tudo que Deus faz é ordenado, é com prudência, é com cuidado. Ele deu graças, o Senhor Jesus pegou e deu graças àqueles pães, e você deve agradecer pelo que você tem também. Não fica esperando só pelo milagre. Quando Deus fizer, quando Deus... Não. Olhe para o que Deus já fez na sua vida e agradeça, seja grato a Deus. Ore no sentido de agradecer a Deus, de dar graças. Então, antes do milagre, no texto, veio o agradecimento. O Senhor Jesus pegou aquele alimento e deu graças. Ele agradeceu e aquilo então supriu a necessidade de todas aquelas pessoas. E ele usou os seus discípulos. Ele fez o milagre, mas os discípulos é quem distribuíram. Olha que interessante. Então, ele faz o milagre, mas ele usou pessoas. Então, ele usou agentes. Então, como eu disse, Deus usa homens também para agir. Então, no caso, Deus ele pode usar um médico, ele pode usar um amigo para nos abençoar, ele pode usar um pastor para curar, não é? Um comentário idiota que eu vi numa rede social aí diz que descobrimos algumas coisas com essa pandemia, e uma dessas coisas ele diz que os pastores não curam. E pastor não cura ninguém mesmo. Nós, obreiros, eu sou um presbítero da igreja, eu tenho um pastor que está à frente da obra da igreja, então, né, ele administra a igreja e ele não cura ninguém, mas ele ora para que Deus cure. Então, eu oro para que pessoas sejam curadas e eu não curo ninguém. Louvado seja Deus por isso, eu não sou curandeiro. Nós, pastores, nós, obreiros, não somos curandeiros. Nós não curamos por si próprio, nós oramos, nós invocamos o nome de Deus. E Deus é quem cura. Ele pode curar através de uma oração, ele pode curar através de uma consulta médica. A glória é de Deus. Então, o erro está nas pessoas, às vezes, que põem no homem os seus recursos, põem no homem a sua confiança e erram, como a palavra do Senhor diz, o meu povo erra, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E Jesus certa vez olhou para os fariseus e escribas e disse, vocês erram, não conhecendo o poder, não conhecendo a palavra e nem o poder de Deus. Então as pessoas fazem afirmações burras como essa, porque não conhecem o poder e nem a palavra de Deus. Então aqui Jesus fez o milagre, multiplicou os pães, mas ele usou os seus discípulos para distribuir. Inclusive hoje, Deus é quem faz milagres, Deus é quem liberta pessoas, Deus é quem transforma vidas, mas ele usa pessoas. Ele usa um pastor, ele usa um presbítero, ele usa um diácono, ele usa pessoas para cantar, para louvar, para testemunhar e para transmitir a sua palavra. Mas é ele que transforma a pessoa, ele que cura a pessoa. Então, nesse momento de crise, Deus tanto pode usar a mim para ajudar pessoas que estão necessitadas, eles precisam de um alimento, de alguma coisa, quanto usar pessoas para nos ajudar também, não é? Pessoas para nos dar uma palavra boa. Então, seja você um agente de Deus. Você pode ser um anjo de Deus na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo, na vida de um parente seu. Você pode ser um mensageiro da palavra de Deus, orando por aquela pessoa, às vezes levando um recurso, uma ajuda, né? Então, é um momento que nós podemos ser agentes de Deus. Então, com certeza Deus nos abençoa para que nós abençoamos pessoas. Então, você aí, abençoe pessoas. Então, né? Compartilhe boas notícias, compartilhe a palavra de Deus. Então, o poder de Deus, a bênção de Deus, ela não
ela não tira a minha responsabilidade. Então Deus vai abençoar você, Deus vai dar graça para você enfrentar essa situação, não é? Mas você tem que saber buscar sabedoria para administrar os seus recursos, para cuidar da sua saúde física, para procurar um trabalho, para se dedicar à obra de Deus, enfim, né? Nós somos usados e podemos ser usados por Deus. E para terminar, a terceira verdade que eu vejo nessa passagem é que a provisão divina, a provisão de Deus é sempre maior do que a necessidade humana. Deus sempre nos surpreende, irmãos. Deus sempre faz mais do que nós esperamos. Está lá no versículo 8, versículo 9, diz que eles comeram, se saciaram e ainda sobraram 7 cestos nessa ocasião, cheios de pães ali. 7 cestos. Então Deus ele abençoou, Jesus ele multiplicou e ainda sobrou. Então na mesa de Deus, aonde Deus põe a mão, não há escassez, não há miséria. Não é um recursinho que vem só para aquele momento ali, você vai ficar numa miséria, não. Deus ele nos abençoa. A palavra do Senhor diz que a bênção de Deus enriquece e não causa dores. Então a provisão de Deus, ela supre as nossas necessidades. Nós vemos aquela viúva, quando chegou ali o profeta, foi multiplicando o azeite na vida dela, e ela voltou, olha, enchi tantos vasos de azeite, lá ele falou assim, vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Quer dizer, ele não deu o azeite só para ela pagar a dívida e agora se vira, não. Ainda deu a possibilidade dela viver do resto. Então Deus é esse. Ele nos abençoa, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento para uma vida toda. Então o que Deus tem para nós é algo que vai suprir todas as nossas necessidades. Então Deus não é aquele que supre em nós só uma necessidade financeira, porque às vezes o dinheiro não supre todas as nossas necessidades. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades psicológicas, a gente precisa de convivência, a gente precisa, não é? Então tem muitas pessoas aí que estão sofrendo nesse momento, porque às vezes tem um recurso em casa, tem uma comida, um alimento, mas estão impedidos de ter um relacionamento com as pessoas, com os parentes. Estamos aí na quarentena, não podemos viajar, não podemos visitar pessoas, então sofremos o mal também. Então Deus ele tem bênção em todas as áreas do homem. Então Deus nos abençoa fisicamente, nós precisamos nos alimentar fisicamente, nós precisamos comer, nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, para vestir, mas nós precisamos ter a nossa alma, o nosso espírito suprido também. E é isso que Deus faz. Eu sempre comento nas minhas mensagens que pessoas têm dinheiro para comprar um bom colchão, mas não conseguem dormir num colchão bom. Pessoas têm dinheiro para comprar um carro bom, mas estão lá com a síndrome do pânico e não podem nem sair de casa, né? Pessoas têm problemas aí psicológicos terríveis e que muitas vezes a gente ouve pessoas vêm buscar ajuda, oração e comentam, olha, eu vou no médico, o médico diz que eu não tenho nada, mas eu não consigo sair de casa, tem temores noturnos, pessoas estão perturbadas, a pessoa é bem de vida, tem dinheiro, tem recurso para pagar os melhores médicos, mas não tem paz no seu coração, nem um remédio às vezes. Então Deus ele nos dá algo muito maior do que apenas dinheiro, do que apenas saúde. Ele nos dá a paz. Ele fala que ele nos dá uma paz, a paz que o mundo não tem para dar, ele nos dá. Então a terceira verdade é essa, que na mesa de Deus não tem escassez, Ele supre nossa necessidade muito mais do que aquilo que nós esperamos. Na mesa do Pai, na mesa de Deus há uma fartura. Ele coloca diante do seu povo uma mesa farta em pleno deserto. Então não é um lugar que limita Deus agir, não é esse caos, essa pandemia, esse caos na saúde pública que vai limitar Deus de agir. Não é isso que vai impedir Deus de agir. Ele pode proporcionar para nós um período de paz no meio dessa tempestade. Ele pode acalmar o nosso coração, ele pode prosperar a nossa mesa, mesmo que em volta de nós esteja uma tempestade absurda, pessoas estão preocupadíssimas aí, mas você que confia em Deus, você pode descansar no Senhor, você pode orar a Deus, e como eu disse no início dessa mensagem, poucos recursos nas mãos de Jesus se multiplica. O que você tem para oferecer para Jesus? Esses homens tiveram poucos pães, 7 pães para alimentar uma multidão ali de 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Então talvez você tenha poucos recursos, você tenha uma fé pequena, mas nas mãos de Jesus essa fé multiplica.
Talvez você tenha pouca sabedoria, mas nas mãos de Jesus Ele vai tornar você uma pessoa sábia, paciente. Então eu não sei o que você tem aí, quais são os seus recursos. Não sei se são poucos ou se são muitos, mas independente da quantidade, deixe que Jesus abençoe os seus recursos, abençoe a sua vida, para que isso possa surpreender você. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa dar graça a você. Minha oração é essa, que Deus guarde a sua família, guarde a sua vida. E essa foi mais uma palavra de Deus para você. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. E até logo.